Isso se refere a uma reportagem da revista Veja, que foi publicada, que, aliás, não foi divulgada em nenhuma mídia de grande expressão brasileira. Eles tiveram acesso a uma delação do Marcos Valério, em que ele realmente ligava o PT a uma facção criminosa, e eles deram essa matéria e essas pessoas apenas republicaram. E eu estou com a ação aqui inteira na mão, eu estava lendo, aqui as pessoas tiveram acesso, o PT, a campanha do PT que entrou com essa ação, dizendo que isso trata-se de propaganda eleitoral antecipada negativa. Mas não é propaganda eleitoral. Eles estão só replicando uma matéria da revista Veja. E continua, por meio de notícias falsas. Quem disse se é falso ou não? O processo corre ainda, é uma delação de Marcos Valério. Então são duas alegações um pouco incorretas, não, Cristiano? Olha, Carla, eu vejo que nesse caso, o caso ele trata não especificamente disso, ou não apenas disso. Ele trata também de manipulações de discursos do ex-presidente Lula, onde faria associação do PT ao nazismo. Não, mas eu estou me atendo agora a isso, exatamente. Olha, se você não pode... Eu posso republicar uma matéria da Veja? Absolutamente. Então, todo mundo que está em casa, que está acompanhando, que pega um site de uma emissora ou de um jornal, de uma revista respeitado, que tenha lastro no seu trabalho, pode retuitar, repostar, divulgar esse material. Não tem problema nenhum. O que não pode, e aí, ao que eu vejo que esse caso, ele se vincula a isso, é o fato de você mudar o teor da reportagem, mudar o teor de uma fala do ex-presidente, no sentido de criar uma mentira e divulgar essa mentira. Isso pode ser feito agora. Uma vez a parte se sinta ofendida, ela tem o direito de pleitear na justiça. Se ofende a minha existência, serei resistência. Muito bem, Cristiano. Na verdade, tem alguns pontos que vale a pena a gente lembrar aqui nesse caso. Primeiro que a apuração do crime envolvendo o assassinato do Celso Daniel, ela já se encerrou. Os envolvidos, eles foram identificados, foram punidos, eles se encontram atualmente, inclusive, cumprindo pena. E o crime ocorreu em 2002. Então, ainda que surjam novas provas, ele já estaria prescrito. Então, e outro ponto, eles não só republicaram uma matéria da Veja, eles pegaram informações que constavam daquela matéria e publicaram e disponibilizaram de uma forma um pouco enviesada. Eles quem? Vamos voltar para a revista Veja, porque eu assisti a matéria da revista Veja, ela apenas citava a delação de Marcos Valério. E não é a primeira vez, e tinham inclusive áudios, né, que realmente alguns membros do PCC diziam que durante o governo PT era muito mais fácil trabalhar. E é isso que deu a origem a essas especulações e tal e tudo. O que me preocupa muito, Cristiano, Pietra, vou passar para você de novo e depois para o Vitor, eu acho que está havendo um exagero de cerceamento de liberdade. Porque uma vez que eu, Carla Ceccato, como indivídua cidadã, quero republicar uma matéria da revista Veja, eu posso. Isso não é propagar notícia falsa, isso não é fazer propaganda negativa eleitoral. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Olha, Carla, sem sombra de dúvida eu repito isso. Quem quiser republicar, repostar o site de uma fonte confiável, e a revista Veja é um órgão de imprensa com mais de 50 anos, é um órgão confiável, né? Você pode fazer, deve fazer, não tem problema nenhum. Esse caso, o que houve foi uma manipulação da notícia. Então, se pegou, não, só replicaram, Cristiano. Trechos da notícia, se juntou com imagens falseadas à fala do ex-presidente Lula. Esse tipo de informação, foi onde você gera uma concatenação de informações, não foi uma distorção de informações. O objeto da decisão, os vídeos não foram adianta, manipulados, tá o Lula lá falando, pobre é igual papel higiênico. Como é que pode ter sido manipulado isso aí? Como é que pode ter sido manipulado? Foi uma fala recortada. Não significa que foi manipulado. Isso é manipulado, mas como é que se manipula uma frase? A frase é a seguinte, pobre é igual papel higiênico. Como é que isso é recortado num contexto que não faça sentido? Isso eu não consigo entender. O recorte, sem identificar o contexto em que ele foi dito, e o contexto desse vídeo, por exemplo, existem políticos que consideram pobres como papel higiênico. Eles usam e jogam fora. Ele falou, pobre é igual papel higiênico. Foi o que ele falou. Você editou o vídeo, publicou só um trecho para dar a entender que isso era um entendimento e um posicionamento do Lula. E não era? Ele falava, mas o que ele quis dizer, então? O que ele quis dizer, então, quando ele fala que pobre é igual papel higiênico? Ele não falou isso. Ele falou que existem políticos que entendem que o pobre é papel higiênico. Obviamente não se referindo a ele. Aqui eu não faço... Nesse caso, realmente, tiveram 3 agências de checagem
checagem e confirmaram que realmente foi editado. Quem são as agências de checagem? Quem está por trás das agências de checagem? Os vídeos estão disponíveis na internet. Se você tivesse dado o trabalho, era só assistir que você teria deixa eu só explicar, isso. É que elas são amigas. E aí, quando é amiga na vida pessoal, já vira essa briga mais... Com o Capês era assim, com o Cristiano pode ser também. Eu não tenho essa cerimônia, né, Carla? Você sabe. Tipo, ela é madrinha da filha dela, então assim, vocês não reparam se rolar uma puxada de cabelo, um negócio assim. Não é nada pessoal. Mas 20 anos. Eu ia chamar o Vitor, você posso chamar ele? Mas depois eu só quero... Não, pode continuar, então eu chamo ele. Então, assim, já que o Alexandre de Moraes determinou que 16 ideias fossem derrubados, né, que estavam relacionando ou replicando essa matéria da Veja, que ao contrário do Cristiano, né, eu não considero a Veja um veículo confiável, mas essa matéria tá lá, as pessoas replicaram e já que elas replicaram, eu não considero isso nenhum absurdo, né, ele falou, replicar matérias não é nenhum absurdo, aliás, nem dar sua opinião a respeito de qualquer coisa é um absurdo pra mim, né, quem acompanha aqui o programa sabe que eu sou uma ferrenha defensora da liberdade de expressão, mas enquanto o Alexandre de Moraes não derruba tudo que tem, porque é muita coisa, né, que tem favorável à teoria, né, se é que dá pra falar assim, sobre a relação entre o PCC, o PT e o caso Celso Daniel, eu quero indicar aqui pra vocês o documentário sobre o Celso Daniel da Investigação Paralela da Brasil Paralelo, que deixava muito bem esse crime, e eu recomendo que vocês assistam para que vocês mesmos tirem as conclusões de vocês. Tá, antes de mandar pro Vitor Boaventura, Vitor, uma das pessoas citadas que foram obrigadas a retirarem os posts foram 16 pessoas que foram obrigadas a pagar, senão tem multa diária. Primeiro tem uma multa inicial de R$25 mil se a pessoa não apagar, e depois uma multa diária que varia de 10 a 15 mil reais. No caso, uma dessas pessoas só tinha replicado a matéria da Veja. Isso é errado, né, Vitor? Você não pode replicar uma matéria de uma revista? Por exemplo, eu repliquei, não falei nada, só botei a matéria. Perfeito, Carla. Em relação a essa simplesmente você compartilhar a notícia, eu concordo com a fala do Cristiano de que é perfeitamente possível que qualquer pessoa, a partir de uma fonte que seja confiável, enfim, da sua confiança, faça a replicação desse conteúdo na rede social. Agora, a decisão ela analisa aspectos mais amplos, né? E o que me parece ter sido o objeto da decisão do ministro Alexandre de Moraes foi fundamentalmente a narrativa que se cria a partir desses fatos. Então, muitas vezes você parte de um pressuposto que é falho ou controverso, no caso, essa reportagem da revista Veja, e a partir dele e outros fatos, você cria uma narrativa eleitoral falsa, que visa exatamente prejudicar um ou outro candidato. É importante a gente ter em mente que a decisão do ministro de Moraes ela busca a imparcialidade, ou seja, o que ele pretende é garantir para os eleitores brasileiros e brasileiras que a escolha, né, o exercício da sua cidadania através do voto aconteça a partir de uma disputa eleitoral que é regular, né, e que ambos os oponentes estão jogando limpo. Ou seja, é claro que a gente sabe das táticas eleitorais, a gente sabe que é natural na eleição que se tenha essas teorias e teses e narrativas, mas no quanto possível a ideia é que esse jogo seja o mais limpo possível e que a discussão ocorra a partir de propostas, né, para a população brasileira. Então, é interessante essa decisão nesse sentido. E quando ligam, por exemplo, eleitores de Bolsonaro a nazistas, exatamente esse exemplo, perfeito. Ou colocam imagem, agora recentemente flagraram o pessoal gravando um vídeo numa produtora, uma superprodução do Bolsonaro sendo assassinado, né? E estão agora investigando esse caso. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Bolsonaro não pode tomar um leite. Bolsonaro tomou um leite numa live e associaram ele ao Hitler. Assim, é uma coisa... Eu acho que o TSE não vai agir de ofício em casos desses, mas se houver realmente uma representação, eu tenho plena convicção que eles vão decidir da mesma forma. Eu acho que houve uma representação em relação a associar ao fascismo, né, ao nazismo, e foi dito que não. Isso aí, nesse caso, é liberdade de expressão. Exato. Na verdade, que é bem enviesado, né? Tem um trecho do voto do Alexandre de Moraes nesse caso que eu acho que resume perfeitamente o entendimento, que ele fala: liberdade de expressão não é liberdade de agressão e liberdade de expressão não é liberdade para propagação de discursos de ódio mentirosos e agressivos. Então, agora defina o que é discurso de ódio, o que é propagação, o que é fake news e o que é discurso de ódio. Até onde vai o discurso de ódio? Por exemplo, se fere a minha existência, seremos resistência? Com relação vai até onde os teus sentimentos começam a ser feridos? Não, acho que não. Então, como que é? O que define o discurso de ódio? Você tem plena liberdade de, por exemplo, se você falar, olha, existe uma...
Com relação aos vídeos, eu acho que claramente isso é fake news, assim, eu duvido que alguma pessoa discorde disso. Se você assistir a íntegra dos vídeos, que tem, acho que são 3 vídeos, um vídeo tem 20 minutos, outro tem 40, e eles tiram lá um trecho de 2 minutos e mudam completamente o sentido do que foi dito ali. Eu acho que isso é fake news, sem sombra de dúvidas. Agora, essas matérias, né, que vinculam o assassinato do Celso Daniel ao PT e ao PCC, eu acho que isso pode partir como ponto de partida para uma investigação, mas o que eles falam ali é claramente vincular os 3 de uma decisão, um processo que já foi encerrado. Mas eu não vejo qual é o problema de você revisitar, se é que dá pra gente falar assim, um caso que foi encerrado em 2002. A gente faz isso o tempo todo em relação à história, em relação à nossa jurisprudência, em relação a tudo. Não vejo por que, né, hoje a gente tem mecanismos mais modernos de se entender o que aconteceu em determinada época, né? Tá acontecendo isso, inclusive, em relação ao caso Maria da Penha, né? Onde a gente sabe que houve uma manipulação ali de ideias, né? De fatos, para que essa lei fosse criada na época. Mas, enfim, voltando, eu não vejo por que a gente não possa revisitar um acontecimento tão sério como esse e que envolva um dos partidos políticos que envolva o partido político mais influente hoje no Brasil, né? Sim, porque revisitar isso justamente agora, a véspera das eleições, se esse caso de 2002, exatamente por a gente estar às vésperas da eleição e estar em perigo desse partido voltar, desse partido que, segundo consta na reportagem da Veja, não sou eu que estou falando, pode estar associado sim ao PCC, e eu imagino que ninguém queira o crime organizado comandando o nosso país novamente. Mas, gente, o objeto... Mas o objeto... A Pietra foi muito para um lado da questão da eventual ligação do Partido dos Trabalhadores, ligada à questão de Celso Daniel e tudo mais. É um assunto polêmico que é importantíssimo ser discutido. Agora, o fato é que essa decisão, ela se pontua exclusivamente por conta de uma manipulação da informação que foi feita na internet, que foi divulgada na internet. Não, mas ele fala do caso Celso Daniel, PCC e PT. Eleitoral. Sim, é que a manipulação usou esses elementos. Com uma faixa. Não é por isso. Assiste o documentário que eu te falei, você vai entender o Brasil Paralelo, Celso Daniel. Vamos lá, Petra, nosso assunto não é o documentário. Nosso assunto é a referida reportagem e a manipulação que foi feita dessa reportagem. Ora, essa manipulação foi feita... Mas isso não é nem o principal. Vocês estão se atentando ao recorte de uma fala do Lula. Mas é isso, sendo que não é só isso. O objeto é a associação do PT, do PCC e Celso Daniel. O objeto da decisão judicial é esse. Não fosse esse, não teria havido essa decisão judicial. Mas a associação do PCC, Celso Daniel e PT não tem nada a ver com vídeo. São coisas diferentes. Tem a ver com essa reportagem. Essa decisão, é uma decisão, mas que engloba algumas coisas. Uma delas, no meu ponto de vista principal, é a associação do PT, PCC, caso Celso Daniel. Não é isso. A decisão ela é muito clara. Esse instrumento é muito claro. Esse instrumento... Mas ele decidiu que não se pode associar essas 3 coisas. Que não se pode fazer uma montagem como foi feito. Não é montagem. Pode nem citar não isso. Pode citar. Não pode falar. Não se pode falar. Que eu acho que pode eventualmente existir uma associação. Não pode falar. 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 Essa decisão não fala disso. Gente, fala sim. Essa decisão não fala disso. Eu li a decisão. Tanto que ele mandou derrubar 3 IPs que fazem essa associação. A decisão não fala disso. A gente devia ter trazido impressa aqui para bater.